Boa tarde a todos, meu nome é Márcia, sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Paz, para mais um Evangelho dessa tarde, desejando a todos muita paz, muita tranquilidade, que essa luz que emana da espiritualidade maior possa adentrar os lares de todos vocês, levando a paz, levando o entendimento, a saúde e a proteção. Graças a Deus. Gente, o evangelho dessa tarde fala sobre receita para ficar doente. E ele começa dizendo: cuide bem do seu cachorro, seu cavalo, seu carro, mas negligencie seu corpo. A Bíblia diz que seu corpo é o templo do Espírito Santo, e contrariar a Bíblia é sempre um caminho direto aos problemas. Esse evangelho, gente, ele é extraído do Médico Jesus, do autor José Carlos de Luca. E ele traz algumas reflexões sobre a cura da alma. Porque quando nós estamos doentes, é porque nós temos que cuidar não apenas do corpo físico, mas também das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então é um pouco isso que o livro pretende discutir, né, que o evangelho de hoje vai abordar. Ele começa dizendo assim: não dê atenção ao seu corpo, coma muita porcaria, tome drogas, beba bastante. Cultive a sensação de que sua vida não tem sentido nem valor. Faça coisas de que não gosta e evite fazer o que realmente deseja. Seja rancoroso e supercrítico, principalmente em relação a si mesmo. Culpe os outros de todos os seus problemas. Encha a cabeça de quadros pavorosos e depois fique obcecado com eles. Evite relações profundas, duradouras e íntimas. Fuja de qualquer coisa que se pareça com senso de humor. Não expresse seus sentimentos, opiniões, os outros não vão gostar. Evite qualquer mudança que possa lhe trazer mais satisfação e alegria. Quero acrescentar à lista mais 2 conselhos de M. Fox. Discuta amplamente suas próprias doenças e, se tiver feito uma cirurgia, faça conferências dramáticas sobre ela em todas as oportunidades. Nunca relaxe. Isso daria ao corpo uma chance de se recuperar. Tenho certeza que todos esses conselhos são infalíveis para quem deseja ficar rapidamente doente ou jamais se curar se já estiver enfermo. Então, gente, quando nós vamos olhando, né, cada um desses itens, nós vamos lembrando, né, de nós mesmos, de quantas vezes nós não fazemos atitudes ou praticamos atitudes como essas no nosso dia a dia. Por exemplo, nós sabemos que não podemos nos exceder em determinadas situações, ou na bebida, ou na comida, mas ainda, ou mesmo no trabalho, né, que deveríamos trabalhar às vezes um pouco menos, mas ainda assim nós nos descuidamos. E aí trabalhamos muito, bebemos muito, usamos droga, nos descuidamos, comemos muitas porcarias e aí de repente nós adoecemos. Ou seja, são descuidos nossos, a falta de cuidado conosco mesmo, que muitas vezes, né, acaba nos prejudicando. Outras vezes, gente, são as emoções, a sensação de que a vida não tem valor, né? O que nós estamos fazendo aqui, nós nos perguntamos. E aí, quando nós não vemos sentido em estarmos aqui, na nossa existência, nós acabamos perdendo aquela vitalidade. Ficamos desanimados, sem ânima, sem vida. E aí é nesse momento que nós muitas vezes abrimos portas para as doenças do corpo e do espírito.
Faça coisas de que não gosta e evite fazer o que realmente deseja. Quantas vezes, né, nós fazemos aquilo que os outros querem, os nossos filhos, os nossos companheiros, os nossos amigos, mas não olhamos de fato para nós mesmos. Quais são as nossas necessidades? O que nós gostaríamos de fazer? O que alimenta o nosso espírito? O que nos faz feliz? E nós, preocupados muitas vezes em agradar o outro, ou de novo, por falta de cuidado conosco mesmo, acabamos não alimentando o nosso espírito, porque aquilo que nos faz bem, aquilo que nos dá prazer, é também aquilo que nos alimenta, é o que nos conforta. Muitas vezes acumulamos rancores, guardamos pensamentos, guardamos situações que de alguma maneira nos causaram tristezas e mágoas, e guardando isso, isso nos prejudica, isso nos faz mal, ficamos aprisionados nesses sentimentos negativos. Às vezes somos muito críticos, precisamos ser perfeito, a casa tem que estar em ordem, né? Se vamos receber alguém, tem que estar tudo no devido lugar. Conosco mesmo, somos excessivamente críticos, não aceitando as nossas imperfeições. E isso, de alguma maneira, gera uma expectativa e gera uma cobrança por parte de nós mesmos que nos causa muito mal. Então, buscarmos levar a nossa vida com um pouco mais de leveza, aceitando que não precisamos fazer, né, as coisas perfeitas, devemos fazer o melhor, né, daquilo que nós conseguimos fazer, mas não sermos perfeitos. Isso já ajudaria bastante, né? Culpar os outros pelos nossos problemas. É muitas vezes fácil, né, dizer, o problema são os filhos, o problema é o companheiro, a companheira, é a família, é por isso que eu tô mal. Como é que você recebe as informações, aquilo que chega para você? Como é que você lida com as questões do dia a dia, com aquilo que te falam, ou mesmo com as cobranças, como nós já falamos? É isso que muitas vezes nos adoece, é isso que de alguma maneira nos traz problema, porque nós estamos sempre culpando os outros por algo que nós também deixamos de fazer às vezes, né? Então é mais fácil nós olharmos para o outro do que olharmos para nós mesmos. Então o problema está sempre lá, nunca cá. Então, quando nós entendemos que nós não mudamos ninguém, gente, que nós mudamos a nós mesmos, fica mais fácil nós entendermos que nós somos os responsáveis pela condução da nossa vida. Que a nossa vida não será como nós, exatamente como nós gostaríamos, mas as nossas escolhas, as nossas ações, com certeza, elas são determinantes para que a gente tenha uma vida mais condizente com aquilo que nós queremos para nós. Enche a cabeça de quadros pavorosos e depois fica obcecado com eles. Gente, estamos num período de pandemia. A todo momento, né, nós ouvimos e assistimos pela TV ou ouvimos, né, através dos nossos amigos, situações de dor, de sofrimento, e casos mesmo pavorosos, assustadores, que a mídia nos traz todo o tempo. Se nós ouvirmos, né, ou assistirmos, ou mesmo ficarmos o tempo todo vendo coisas ruins, o que nós vamos pensar? Né? Não são coisas boas. Então tem momentos que nós precisamos nos desligar, não é nos tornarmos alheios, mas é buscarmos de alguma maneira nos desligarmos em algum momento para que a gente, né, possa cuidar da nossa saúde, para o nosso refazimento, porque se nós somos bombardeados a todo tempo por informações, por notícias negativas, na nossa mente o que nós vamos ter são pensamentos dessa ordem, e aí nós não dormimos bem, nós não conseguimos descansar, nós dormimos, mas não é um sono reparador.
Então, nós precisamos cuidar do que nós estamos pensando também, né? Cuidar dos nossos pensamentos para que a gente tenha saúde física e espiritual. Fuja de qualquer coisa que pareça com senso, que se pareça com senso de humor. Ou seja, nós muitas vezes levamos a vida a sério demais e ficamos chatos, né? Sérios demais, e um pouco de humor faz bem para a nossa vida. Então, darmos uma boa risada, conversarmos com um amigo que nos faz bem, nos traz boas lembranças, nos traz conversas gratificantes e que a gente tenha prazer de estar junto. O humor ajuda a levarmos a vida com mais leveza. Evite relações profundas, duradouras e íntimas. Isso é uma maneira também de nós adoecermos, ou seja, levarmos a vida fugindo das relações, fugindo do convívio, né? Fugindo do outro com medo de sofrer. E eu li uma frase que eu queria compartilhar com vocês, que diz assim: seja forte o suficiente para viver sozinho, corajoso o suficiente para ser independente, mas seja sábio bastante para se unir quando a hora certa chegar. Então, gente, nós vivemos com medo, né? Medo de nos envolver, medo de conviver. Se já sofremos de alguma maneira, nós temos medo. Mas isso vale não só no plano afetivo, mas no plano profissional, em todos os segmentos. Quando a vida traz possibilidades, acena com a possibilidade de mudança, nós precisamos ter coragem, né? Sermos fortes o suficiente para irmos atrás dos nossos projetos de vida, dos nossos sonhos, porque muitas vezes o que nos adoece é aquilo que eu disse no início. Nós vamos perdendo a motivação, nós vamos perdendo o ânimo, perdendo o vício, né? Aquela alegria de viver, porque caímos na mesmice, a gente não se vê criando, construindo nada novo, e aí a vida vai ficando sem graça. Então, precisamos ter coragem, né? De cada dia nos reinventarmos. Não expresse seus sentimentos e opiniões, os outros não vão gostar. Então, aquela pessoa que tem medo, né? Nunca fala o que pensa e sempre diz, tanto faz, né? Por quê? Porque é um medo de expor a sua opinião, medo de muitas vezes ser confrontado, muitas vezes medo de ser questionado. Mas nós estamos aqui, gente, para de alguma maneira nos colocarmos. Nós não podemos ficar em cima do muro. A vida nos chama a participar, a dar a nossa contribuição com as nossas ideias, com os nossos valores, com aquilo que a gente considera ser bom para nós e para os nossos. E não de maneira egocêntrica, egoísta, achando que só nós temos razão, mas ao mesmo tempo, se nós acreditamos em algo, nós temos que batalhar pelas nossas ideias, pelos nossos propósitos, por aquilo que a gente acredita de verdade, né? Então, não é tarefa fácil, mas nós precisamos brigar pelo que acreditamos. Evite qualquer mudança que possa lhe trazer mais satisfação e alegria. É aquilo que nós falamos. A nossa vida às vezes está um marasmo, né? Desanimados, tristes, no trabalho não está bom, no plano afetivo também não, mas nós temos medo de mudar. Então nós ficamos ali numa relação que só nos causa dor, sofrimento, num ambiente de trabalho que nós não temos prazer nenhum, que a gente não vê crescimento, nem produzindo algo, né, que nos dê prazer e satisfação, mas nós não temos coragem de mudar. Então, viver é uma profissão de fé, é um ato de coragem que exige de nós, a cada momento, nos colocarmos perante a vida. E ninguém poderá fazer isso por nós, a não ser nós mesmos. Se nós não conseguirmos sozinhos, devemos buscar ajuda, né, para que nós sejamos firmes o bastante para nos colocarmos perante a vida de maneira tranquila, serena, mas nos colocarmos diante da vida.
discuta, ele fala ainda sobre falar de doenças, né? Muitas vezes você vê as pessoas discutindo, né, numa reunião e vira um campeonato, né, para ver qual é a doença mais séria, quem está mais doente, quem fez mais exames e dramatizar de alguma maneira a doença. É lógico que ficar doente não é bom, ninguém gosta, e nós achamos que sempre a nossa dor é maior que a do outro. Não tem dor maior, né, gente? Tem a nossa dor. Mas em nada ajuda a gente ficar o tempo todo falando de doença, falando de cirurgia, falando de coisas que nada acrescentam de positivo. Nós devemos pensar na saúde, pensarmos num corpo são e cuidarmos, né, através das nossas escolhas para que a gente tenha esse corpo são e para que a gente tenha também outras coisas para falar além de doenças. Porque se nós também passamos a nossa vida reclamando, maldizendo, rancorosos, insistindo naquilo que não está bom, nós deixamos de construir um mundo interior que vale a pena, né, que vale a pena ser compartilhado. E se nós não temos nada para dizer, nós vamos falar de, né, coisas corriqueiras, coisas do dia a dia, mas coisas negativas. Mas se eu me vejo construindo, se eu me vejo com fé, com esperança, com bom ânimo, o que eu compartilho são coisas boas. É aquilo que eu estou fazendo, é aquilo que eu estou construindo para mim e para a comunidade em que eu vivo. Então eu tenho que buscar de alguma maneira construir uma vida plena, construir uma vida que mereça ser vivida, com algo que seja significativo para mim e para o outro, e que possa ser compartilhado. E procurar, de alguma maneira, gente, relaxar, dar um tempo, né? Aquela paradinha no meio da tarde, ou mesmo quando vai chegando a hora de dormir, nos desligando das notícias, deixando que o nosso corpo e o nosso espírito possam ir se recuperando aos poucos daquele dia atribulado, das tensões, das preocupações, e encaminhando ao Pai o nosso sono também, é o orar e vigiar, pedindo ao Pai que cuide do nosso sono, né, que cuide da nossa vida, para que a gente possa, durante o sono, descansar e acordarmos mais dispostos, mais esperançosos, mais determinados a fazer diferente nesse dia. Então, ele termina dizendo: tenho certeza que todos esses conselhos são infalíveis para quem deseja ficar rapidamente doente ou jamais se curar se já estiver enfermo. Então, ele está dizendo que nós não devemos fazer. Então, vamos pensar nisso. A cada dia construirmos um corpo são. E isso depende muito do orar e vigiar, né, de cuidarmos dos nossos pensamentos. E para concluirmos, eu vou concluir com uma mensagem. O corpo precisa de alongamento, a mente precisa de paz e o coração precisa de alegrias. E, como eu gosto sempre de dizer, não dá para ser feliz sozinho, gente. Né? Precisamos, de alguma maneira, nos relacionarmos, estarmos com o outro, mas para que eu possa estar com o outro de maneira plena, eu preciso estar bem comigo mesmo. Né? Vygotsky, um educador russo, dizia o seguinte, que nós tornamos nós mesmos através dos outros. Então, é fundamental para nós nos constituirmos como humanos, conviver, né? Conviver, ou seja, viver com o outro. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, para que a gente tenha saúde, nós precisamos criar um ambiente saudável, um ambiente harmonioso de convivência, conosco, com os nossos familiares e no nosso ambiente de trabalho. Então, eu desejo a todos uma boa semana, de muita paz, de muita saúde, de muita esperança, que o lar de todos vocês possa ser envolvido em muita luz, que a espiritualidade maior abrace a cada um de vocês, levando a fé, levando a esperança, levando a harmonia também para o lar
de todos nós, de todos vocês. Agradeço pela oportunidade, que possamos nos encontrar em breve. Obrigada e um abraço.